olha só, como é formado o sistema trifásico, né? Aí a primeira pergunta, pessoal, eu coloquei aqui embaixo, ó. Ele é formado por 3 sistemas monofásicos, né? Podia completar lá, colocar mais informações. E acho que até vou jogar ele lá para baixo. O sistema trifásico ele tem uma defasagem entre eles, entre as fases, né? 120 graus. Foi aquilo que eu conversei com vocês lá na aula anterior. Então, cada uma deles tem uma fase. O gerador ele vai girar 3 fases independentes, né? E essas fases elas começam, né? 120 graus quando uma fase começa quando está 120 graus da outra, tá? E daí, né? A segunda aqui, ó, demonstra através de ondas senoidais para uma tensão de RMS 220. O que é a tensão de RMS 220, né? O RMS é a tensão eficaz, tá? É a tensão que o meu instrumento de medição, o multímetro, lá vai medir, tá? Então, eu tenho aqui o multímetro, ó. Né? Se eu tiver lá, por exemplo, duas... Vou fazer aqui no Paint mesmo, tá? Se eu tiver aqui, ó, né? Deixa eu fazer aqui duas as fases aqui, tá? Deixar menorzinho. Sempre aqui, né, no caso, o neutro, né? Vou colocar aqui. Eu vou pôr aqui o neutro. Aí eu vou ter aqui R. A gente costuma falar R, né? Esse aqui é o S. E esse daqui é o T, tá? Neutro, o RST. Então, eu já tinha falado isso, né? Mas se você quiser medir, tá, pessoal? Então, no caso aqui, eu vou medir aqui a... Meu motivo não é virtual, tá? É só um exemplo. Eu vou ter que mudar essa escala aqui para aqui, ó. Né? Tem que pôr a escala aqui, ó. Como é que eu vou fazer aqui para mudar a escala? Eu tenho que pôr a escala aqui, ó. Se eu quiser medir, por exemplo, com tensão alternada, né? Se eu quiser medir 220 para frente, eu tenho que usar a escala, colocar a escala aqui, ó. Né? Nos 600 aqui, ó. Mudar a escala para 600, tá? Dá um giro aqui no meu multímetro, tá? Aí, nesse caso, para 600, né? Vou tirar aqui um pouquinho, ele está fora. Eu vou ter que pôr aqui, né? No caso, eu tenho que medir a tensão aqui, ó. Para medir tensão, eu tenho que colocar o ponto comum, né? Se eu quiser puxar aqui um fio, aqui, vamos puxar um fio, né? O ponto comum, né? No caso que eu quero medir o neutro, né? Vou deixar ele preto aqui. Quero medir o neutro. O multímetro. Eu vou colocar aqui o ponto comum e eu vou colocar uma fase aqui, ó. Uma das fases, né? Por vermelho agora. A minha ponta de prova aqui. E aqui, ó. Né? A tensão. Então, eu estou medindo a tensão ali. No caso, nesse caso aqui, na rede da Copel, né? A gente vai ter o valor aqui de 127, tá? Na verdade, 127, tá? Vamos pôr aqui, ó. Ó, meu multímetro já mediu. Quem diz que não tem um multímetro virtual, tá? Você é usar a criatividade, né, cara? Então, olha só, vocês estão medindo aqui, ó. Essa escala tem que estar no 600 ali, tá? Tem que vir para cá, para medir tensão alternada. Eu tenho também aqui, ó, tensão contínua, tá? Desse lado aqui, ó. Mas nosso caso, a gente está trabalhando com corrente alternada. Então, eu tenho aqui a corrente alternada. Se eu quiser medir, então, entre a fase e fase, né? Eu vou ter o valor de 220 volts. Então, o que acontece? Esses valores aqui, pessoal, são valores RMS, tá? Valores que o multímetro mede, tá? Então, 127. Aí, se eu pôr aqui, né? Se eu colocar aqui entre... Ó, aqui tem tecnologia, hein? Se eu pôr aqui entre a fase, ó,
Então, vamos medir aqui duas fases. Vamos medir essas duas fases de baixo aqui. Tanto faz, tá? Então, vamos pôr aqui o preto, né? No comum, né? Vamos colocar na nossa ponte de prova no comum. E uma fase amarela aqui, por exemplo, né? A gente vai colocar aqui, clicar aqui, mudar para vermelho agora. Então, a gente tem aqui, ó. A gente vai ter aqui o 220, tá? Aí a gente vai ter aqui, no caso, 220 volts. Joinha. Então, ó. 220, viu que dá para fazer com o nosso... Dá para dar aula com o pente, cara. Se quiser usar a criatividade, né? Então, aqui eu tenho 220, ó. Tá vendo? Entre fase e fase. Esse valor aqui, que tá aqui, ó, é o valor eficaz, tá? Não é o valor de pico, né? Então, seria esse, no caso lá que a gente fez o teste de 220 volts, o valor é 220, tá? Se eu quiser achar o valor de pico, né? Aqui, ó, valor de pico, tá aqui nessa formulazinha, vou pôr aqui embaixo, ó, só para vocês. Então, o valor de pico dele aqui, ó, é 311, só que o multímetro ele não mede isso, tá? Só para vocês saberem aí nas fases, tá? Então, eu tenho três fases aqui. Se eu quiser ligar o motor aqui nessas três fases, tá? Como é que eu tenho que fazer, tá? Eu vou só fazer aqui um exemplo, como se fosse o motor, tá? Então, vou copiar isso aqui. Vou fazer aqui um negócio. Agora a instalação elétrica do motor, né? Que é as bobinas do motor, tá? Aí, opa, ficou feio o negócio. Vou pôr aqui. Então, deixa eu completar essa minha bobina aqui, tá? Bobina seria uma representação de resistência, tá, pessoal? Resistência, ele está representando resistência. Ele podia ser até aquela resistência, até aquela representação assim, né? Sabe? Sim, sim, sabe? Tem a representar assim, ó. Mas eu quero representar dessa forma aqui agora, tá? Que é mais fácil. Então, agora vou pôr aqui, ó. Aqui, ó. O motor, ele tem bobinas dentro dele, sabe? Quando a gente fala assim, ele tem um enrolamento. Então, cada enrolamento, esse aqui, ó, do trifásico, eu tenho aqui um enrolamento, se você for olhar, né, tipo, abrir o motor, ele vai ter assim, tá? Três bobinas, três conjuntos de bobinas, tá? São várias bobinas, mas elas formam três conjuntos. Então, esses três conjuntos, tá? São os condutores que sai dali. Então, aqui vai ser um condutor, tá? Um condutor. Até vou mudar a cor aqui. Esse aqui não vai mudar agora. Então, vai ser um, dois, três, quatro. Vai ser o cinco. Esse é no trifásico, tá? A gente tá fazendo com o trifásico. E esse aqui vai ser o seis, tá? Então, esses aqui são os seis condutores que eu tenho no motor. Então, o motor tem 6 fios. Ele é assim, 6 fios, tá? Então, se quiser alimentar ele, tem duas formas de você fazer a ligação do motor, tá? Depois a gente vai ver isso direitinho, mas eu só vou explicar para vocês aqui, porque para a questão de medir, tá? Se você for ligar o motor, você vai ligar ele em três fases. Claro que vai ter proteção, né? No caso, vai ter que ter aqui, só colocar aqui, vai ter que ter disjuntores, vai ter que ter proteção. Eu vou ligar ele direto aqui, mas vai ter que ter proteção. Se você quiser ligar ele em estrela, tá? Vou pôr aqui uma fase. Aqui vai uma fase, aqui vai outra fase, e aqui vai outra fase. Tem três fases no motor. Então, desse motor aqui, ele tem duas formas de ligar os 6 terminais.
fica aqui, ó, fica assim e assim. Então, nessa forma de ligar o motor, ele está ligado nas 3 fases. Ele fica até do jeito que ele está aqui. Deixa eu mudar aqui. Estava confundindo o negócio, acabei falando errado. Aqui, ó, 380. Corrigindo, tá? Eu tenho aqui, ó, 380, ele vai estar ligado assim, tá? Então, ele vai estar ligado em 380 volts em estrela. E 220 ele é triângulo, tá? Eu estava só confundido. Então, aqui no caso, ó, vou te mostrar para vocês aqui. Vou apagar aqui esse... Aqui, ó. Aqui é 380, ó. 380 volts. 380 volts. Depois eu corrijo lá no vídeo. Aqui, ó, estrela, se eu tiver na indústria, uma tensão elétrica entre RS ou ST, um valor de 380, tá? Entre duas fases, se eu medir aqui, ó, deixa eu corrigir aqui então, ó. Aqui é 380, tá? Aqui é 380 volts. Certinho agora. Se eu, no meu multímetro medir 380 entre fase e fase, aqui lá na indústria, o meu motor tem que ser ligado em estrela, tá? Agora, se eu tiver 220, vai estar escrito na placa. A gente mostrei a placa para vocês, depois eu mostro para vocês de volta. Se eu tiver 220 aqui, ó. Se tiver 220 aqui. Aí na placa do motor, vou mostrar para vocês a placa agora. Vou voltar aqui na plaquinha do motor. Essa placa aqui está um pouquinho... Mas dá para ver. Tá vendo aqui, ó, 220, ele tá ligado. Aqui no 380 dá para ver bem, ó. O W2, 12 e V2 é um. Aqui no caso é 456, tá? Porque cada motores tem uma forma de ligar. Vamos achar um que tenha 1, 2, 3 aqui, ver se você consegue achar uma plaquinha de 1, 2, 3 aqui. Não. Essa aqui tá. Essa aqui tem possibilidade de fazer. Essa aqui é de 12 terminais, tá? Há vários tipos de placas, né? Acho que essa aqui, ó. Ó, essa aqui tá melhor. Vamos aumentar ela aqui, ó. Já vamos copiar ela lá para frente. Ficou grande, hein? Tem que apagar ela aqui depois. Então, olha só, ela tem aqui, ó, 1 e 6, tá ligado na linha 1, né? 2 e 4 tá ligado na linha 2. 3 e 5 tá na linha 3. Esse aqui é 220, tá vendo? 220 ele tem que ser ligado em triângulo. Tá aqui o triângulozinho ali, ó. E 380 tem que ser ligado em estrela. Então, nesse caso aqui, a gente colocou em estrela, tá? Ele ligou em estrela ali, ó. 1, 2, 3, a gente fechou 4, 5, 6. Então, a gente nesse caso aqui, dessa placa, tá, pessoal? Olha, é 6, 4, 5, tá? Mas tem motores que é 1, 2, 3 que fecha, entendeu? Então, por isso que, até vou falar para vocês já, né? Que vai depender da placa do motor. Tem motor que é 6, 4, 5, né? Que vai fechar e vai ligar linha 1, linha 2, linha 3 na rede, né? No caso aqui, ó. Então, aqui no caso tá o 4, 5, 6 na rede. Mas depende dos motores, tá? Depende dos motores. Então, esse motor aqui, no caso que eu estou mostrando para vocês, é 1, 2, 3 na rede. E daí o 4, 5, 6 ele vai ficar assim, tá? Nesse caso dessa placa, tá? Ele vai ficar aqui, ó. Não, tá certo, é isso mesmo. Ó. 1, 2, 3 da rede, tá? L1, L2, L3. É verdade, ó. 1, 2, 3 na rede, tem placa que é diferente. Então, essa placa aqui tá 1, 2, 3 na rede, L1, L2, L3. E tá fechado 4, 5, 6. Então, ele tá ligado 380. Isso que eu queria mostrar aqui, ó. 380, tá bom? Beleza? Agora, se eu quiser ligar ele em triângulo, eu tenho que fazer o quê? 1 e 6, 2 e 4, 3 e 5. Então, vamos apagar aqui, vamos mudar ele para... Depois a gente pega a placa de volta. Vamos apagar aqui, ó. A gente coloca o número de volta, tá? Vamos apagar aqui.
Beleza, agora tá. Então aqui vai ser o nosso... Mesma coisa, né? Ó, a placa aqui, ó. 1 e 6, ou 1, 2 e 3 vai na linha, e 1, linha 2, linha 3, tá? Mas eles estão juntos, aí não tem problema, aqui vai ficar assim. Então aqui vai ser o 1, aqui vai ser o 2, né? Fio 2, e aqui vai ser o fio 3. Aqui vai ser o fio 4, aqui vai ser o fio 5, aqui vai ser o fio 6. Aí o que acontece? Para ligar ele aqui no caso, se a minha tensão for 220, eu vou ter que ligar ele assim, quer ver? Então ele vai um lá na rede, né? O 2 aqui. Aí ele vai ficar assim, ó, 1 e 6. O 1 só vai ligar no 6. O 2 no 4. O 3 no 3 em cima também, né? Travou, meu. Ficou... Ah, tá, beleza. Então aqui o 3 no... 3 no 5, né? Aqui, ó. Então o 1 vai no 6. O 2 vai no 4. Aqui ele tá desligado aqui, né? Ele tá dando umas travadas aqui, estranho. Então tá ligado aqui, ó. Então, esse ó, 2 no 4. Aqui, ó. Nossa, aprendi que é ruim pra caramba. Você quer fazer outro... Vou mudar aqui, então, para ver. Aí. Pronto, tá ali, tá ligado, sim. Então ele vai ligar aqui, ó, no 1 e no 6, no 4 e no 2, no 5 e no 3, tá? Aí vai ligar na rede aqui, ó. Assim, o que que é? Assim é para ligar ele 220. Agora, aqui é 220 volts. Então, se a minha rede for 220 volts aqui, ó, eu tenho que ligar ele dessa forma, tá? Aí meu multímetro vai medir, tá? Se eu medir aqui qualquer ponto, qualquer fase aqui nessas duas fases aqui, ó, pode ser nessas duas fases, pode ser aqui, ó. Aí ele vai dar a minha rede aqui não vai ser 380, vai ser 220, tá? Tá medindo 220 ali. 220 volts. Então tá, só para vocês entenderem, tá, pessoal? A diferença, né, quando você está falando de tensão aí monofásica, né, ou tensão trifásica. Da mesma forma, né, eu vou ter 220 aqui, ó, entre fase e fase. É que os alunos às vezes falam, professor, mas trifásico na 380 não tem nada a ver, né? Entre fase e fase aqui, nesse caso, é 220. Seria 380 entre fase e fase se eu tivesse 380 na minha rede. Minha rede foi 380. Daí eu teria que ligar o motor, como a placa está falando aqui, ó, né? Que eu tenho que ligar meu motor em 220 em triângulo, né? Nos casos 220 tem que ser em triângulo e 380 tem que ser em estrela, tá?
Aí está falando aqui isso, beleza? Mas depois eu vou dar mais uma explicadinha para vocês aqui no PowerPoint, né? Na verdade, era só para... Então, o que que significa, então, no caso? Tudo isso aí para dizer que o meu multímetro ele mede tensão eficaz, tá? Que seria esse RMS aqui, né? Valor médio quadrático, tá? Pessoal, agora é o seguinte, continuando aqui no nosso exercício, aí ele está pedindo para calcular o período, no número 2, né? Tá, número 2. Calcula o período de tempo de uma onda completa para uma frequência de 250 Hz. O período é 1 sobre F, tá? Seria 1 sobre a frequência. Seria 1 dividido por 250. Então, se você dividir isso aqui, vai ficar 4 vezes 10 a menos 3, tá? Ou vai ficar 0,004 segundos, tá? Então, ele vai ter esse valor aqui. Esse valor aqui é o período para ele fazer uma onda completa. Então, se ele for fazer essa onda aqui, ó, inteira aqui, ó, é o período. Numa frequência, né, porque a frequência, se a frequência é 304, 250 é mais rápido que 60, né? Então, ele vai fazer mais rápido, mais segundo. Se fosse, no caso, a minha frequência 60 Hz aqui, nesse caso aqui, iria dar 16 milissegundos, tá? Se fosse fazer aqui, dá 16 milissegundos, tá? A diferença um pouquinho. Para você entender, né, como é que funciona a questão da corrente alternada. A gente tem na rede, tá? Então, ele tem uma frequência, essa frequência tem um tempo para gerar uma onda, tal. E a frequência aqui, se mudar, o meu período muda, tá? O que é o período? O período é o tempo que ele vai levar. Mas eu posso calcular a frequência também, né? Fazendo a inversão ali, né? Se o período é 1 sobre F, F é igual a 1 sobre P, né? Da mesma forma, você pode fazer isso. Aqui, pessoal, praticamente já respondi essa resposta 3 aqui, ó. Calcule a tensão máxima de uma corrente alternada, pode ser, né? De valor eficaz medido no multímetro 220. Para você saber o valor, você tem que multiplicar por raiz de 2, tá? Nesse caso aqui, vai dar 311 lá, né? No caso de tá, só para você saber. Então, vai dar 311 o valor de pico, né? Então, no caso, seria essa onda aqui que a gente fez aqui, ó, né? Eu tenho 0,70% aqui, né? 220. Então, vai ser aqui 311, tá? A mesma coisa que vocês viram na outra aula, é o mesmo exercício praticamente. Qual a tensão elétrica que pode ser medida entre fase e fase, entre fase e neutro, sistema Copel? Aquilo que a gente viu aqui no pente, né? No nosso caso aqui é 220 aqui, ó, e aqui é 127, tá? Por que sistema Copel a gente está falando? Porque nossa casa aqui, ó, né, em qualquer residência, entre fase e fase é 220. Porém, na indústria, depende do transformador que eles têm lá, né? Ele pode ter 380 entre fase e fase. E 220 entre fase e neutro. Por isso que eu estava mostrando para vocês que esses motores eles podem ser ligados aqui em 220. Se a gente tiver aqui, por exemplo, nossa rede 220 entre fase e fase, a gente liga em triângulo. Se nós tiver uma rede lá na indústria, fase e fase, né? 380 tem que ligar daí em triângulo, como eu tinha feito no exemplo anterior, tá? E então tá. Olha só. Como a gente fala que é consumidor secundário, né? Seria o consumidor que pega a rede da rede da concessionária, tá? Em Santa Catarina, pessoal, é 220 entre fase e neutro, né? Santa Catarina, tem algumas regiões. No caso do Paraná, né? 220 entre fase e fase, tá? Explica a diferença entre os motores síncronos e assíncronos. Isso aqui é aquele exercício que eu tinha passado na aula passada lá, que era para vocês dar uma olhada, né? Sobre a diferença entre motor síncrono e assíncrono. Eu tinha na apostilinha, né? Então, o motor síncrono eu já tinha falado no ano passado, só respondi aqui, ó. Só para vocês. Funciona com velocidade fixa, ou seja, sem interferência do escorregamento, né? Utilizado normalmente para grandes potências devido ao seu alto custo e tamanhos menores. Com escorregamento, o motor tem sua velocidade reduzida devido ao escorregamento. Então, a gente tem a velocidade reduzida. O motor, então, nesse caso aqui, é do assíncrono, né? O assíncrono que tem escorregamento. Eu vou tirar daqui para não confundir, tá?
Motor assíncrono, indução, né, também chamado de motor de galo de esquilo ali, né, os mais comuns. Funciona normalmente com uma velocidade constante que varia ligeiramente com a carga mecânica aplicada no eixo. Então, se eu tiver o eixo, né, com uma força ali, né, aí ele vai, até inclusive para sair o motor da inércia, né, eu preciso de uma força ali, né, daí quando ele tiver e a minha velocidade vai ser menor, né. Aí quando eu estiver rodando, né, saiu da inércia, ele vai chegar na velocidade nominal dele. Então, nesse caso, ele vai estar com a velocidade mais baixa. Devido à sua grande simplicidade, robustez e baixo custo, é o motor mais utilizado de todos, né, sendo adequado para quase todos os tipos de máquinas acionadas, encontrados na prática. Né. Atualmente, é possível o controle de velocidade dos motores de indução, né, usando inversor de frequência. Então, para você que quiser controlar a velocidade, você vai usar um inversor de frequência, que a gente vai ver depois nas próximas aulas. Tá? Aqui tem o exercício 6, calcula a velocidade do motor síncrono, tá? 4 polos. O motor síncrono, pessoal, é aquela formulazinha, 120 vezes F dividido por P, tá? Então, ele vai dar 1.800 RPM, nesse caso, com a frequência de 60 Hz, tá? Até como eu coloquei aqui, né? Ligado na rede elétrica. A rede elétrica aqui, a frequência é 60 Hz, tá? Pessoal, por que 60 Hz? Porque é 60 Hz, no caso aqui tem que ser letra maiúscula. 60 Hz, e aqui é 60 Hz é a frequência, né, que nós temos na nossa rede da concessionária de energia no Brasil inteiro, 60 Hz, tá? 120 vezes 60 dividido por 4, tá? 4 é o número de polo. Aqui ele está falando, pessoal, nessa pergunta aqui, sobre motor assíncrono agora, tá? Então, vamos calcular o motor assíncrono. Como é que faz? 120 vezes F dividido por número de polo, tá? O 2P, que é o número de polo, 1 menos S. O que é S? S é o escorregamento. O escorregamento, no caso, a gente está falando aqui que é 2%, seria 2, né, 2 dividido por 100. Que é 0,02, ó. Tá vendo? O pessoal sempre erra e coloca 2 aqui, ó. Não é 2, é 0,02. Né? Então tá. Se fizer, não, beleza, deixa assim mesmo, não tem problema. O exercício lá, na verdade, é só de quem fez, tá? A questão da correção, vocês vão fazendo a prova daí, certinho, tá? Então, a resposta aqui do 2 dividido por 100, né? Aqui, só vou separar aqui, senão vai ficar confundido. Então, 2 dividido por 100 é 0,02. O S, né? Deixa eu colocar aqui. Escorregamento percentual, né? Aí a gente calcula ele diferente, né? Tem que ficar por 100, tá? Então, o S é escorregamento, 0,02. Que seria 2%. Então, a gente tem aqui o cálculo, ó, 120 vezes 60 dividido por 4 vezes 1 menos 0,02. Primeiro faz a conta de parênteses. Aí você vai multiplicar, vai dar 1.746. Então, você vê a diferença do motor assíncrono, né? 1.746 aqui de velocidade, tá? No nosso caso, a gente está calculando em RPM, tá? Ele pode ser em Hertz também, tá, pessoal? Mas em Hertz daí seria, tinha que multiplicar aqui, dividir por 60, né? Daí seria, em Hertz, seria 1.746 por 60. 29,1 Hz. Então, seria 29,1. A frequência, né, em Hz também, tá? Tá fazendo aqui, Hz. Essa frequência aqui é ser do motor em Hz. Então, você vê como a minha frequência da rede é 60 Hz, ele está em 29,1, tá? Nesse caso aqui, tá? Só para você... Aí, se eu quiser, por exemplo, os inversores de frequência, tá? Depois a gente vai ver lá. Inversor de frequência é um equipamento eletrônico que regula a velocidade. Então, eu posso até diminuir de 1.746 para menos, tá? Esse valor aqui em Hertz é esse aqui. Então, eu dividi por 60 esse valor aqui, né? Dividir por 60. Dividir por 60 é igual a 29. Não. Por que dividir por 60?
Porque se quer por minuto, tá? Eu quero saber por segundo. Então, eu digo 60, acho o valor aqui, tá? Qual a corrente de partida de um motor trifásico com dados de placa IP sobre N de 7,4 e corrente nominal de 5,2, tá? Então, agora vocês já deram uma lida, né? Estudaram um pouquinho e tal. Agora você já sabe que o meu motor ele tem uma corrente de partida diferente da corrente nominal. Então, a gente tem aqui a corrente nominal de 5,2 ampere. A minha corrente de partida ela vai ser 7,4 vezes a corrente nominal, tá? Então, é fácil pegar o 7,4 e multiplicar por 5,2 aqui, ó, que vai dar um valor de 38,48, né? Ampere de corrente de partida. Então, você vê como na partida do motor, né? Professor, Opa! todas essas especificações aí, medidas e tal, aí, ela tem tudo na placa ali do motor, das especificações técnicas dele ali, tem tudo isso aí daí. O IP sobre N aqui, ele tem, né? IP sobre N. Você viu que eu mostrei a placa para vocês aqui, né? Ó. É, Essa placa aqui, ó. reparei inteira. Uhum. Essa placa, na verdade, tem algumas que não tem todos os valores, mas essa aqui ela vai ter aqui, deixa eu ver. Você tem o IP sobre N nessa placa. Tem o rendimento, ó. Tem como liga, né? Tem a potência do motor, tem a frequência, tem a categoria, né, de conjugado, que eu vou falar para vocês depois lá, a classe de isolamento. Tem todas essas informações aqui, só o IP sobre N não estou achando aqui. Pois é, mas Nessa placa. Hã? Tá no meio aí, professor, aí, ó, IPIN. Ah, tá certo aqui, ó. IP sobre N. Tá escuro. Então, IP sobre N é 7,9. Então, o que eu tenho que fazer aqui nesse caso? Só pegar a corrente aqui, ó, 7,9 ampere. Ah, não, IP sobre N é a mesma coisa que a corrente. Isso é a coincidência, né? uhum. Viu, esse documento que você está usando hoje aí, aí da aula, você vai passar para a gente ou você já passou ela? Qual documento? Esse é da aula de hoje aí. Esse do Word aqui? Esse aqui que você está vendo aqui? É. Então, esse aqui, eu estou corrigindo o exercício que eu passei para vocês fazerem na aula passada, sabe? E tinha exercício que eu passei lá para vocês lá corrigir, até passei no grupo lá. Era para resolver o exercício, entendeu? Para vocês pesquisarem. Não fiz ainda, professor. Então, Fazendo. isso, eu vou. Hoje ainda, né? Vocês terminem ele. Depois eu passo aqui para vocês corrigirem lá, ver se vocês acertaram, tá? A ideia é que vocês pesquisem também, não só peguem as informações aqui, entendeu? Quando você pesquisa, você vai atrás, aí eu venho aqui, complemento uma informação e você aprende mesmo. Não adianta vocês. Porque só ver a aula, às vezes, é muita informação, entendeu? Aí, se você começa a pesquisar, calcular a velocidade do motor, o que é motor síncrono, o que é assíncrono, você começa a lembrar da aula e começa a olhar para trás para ver, né, as informações. Mas eu vou compartilhar com vocês, sim. Depois eu compartilho isso daqui, vocês vão ter. Né, só para vocês entenderem. É bastante informação, né? Mas aos poucos vocês vão entendendo, né? Então, essa parte teórica aqui é importante, também tem que aprender, né? Não é teórica, mas é praticamente cálculo, né? E são cálculos simples, tipo as fórmulas, assim, não precisa ficar. Claro, vai fazer concurso público, aí vocês têm que saber de cor tudo isso aí, né? Mas no dia a dia, assim, vocês têm que consultar, né? Consultar fórmulas, equipamentos, vão estar trabalhando na indústria lá. Vocês, eu não lembro mais como é que faz, o que é corrente, como é que calcula a corrente. Ah, não tem a placa no motor, tal, alguma coisa assim, né? Aí você vai dimensionar, por exemplo, um equipamento lá, aí você precisa calcular a corrente, né? Para você saber qual equipamento lá que você vai calcular a potência, na verdade, às vezes. Pode ser, né? Corrente, potência, alguma coisa precisa calcular. E você não tem a placa, né? Aí vocês têm que fazer esses cálculos também, né? Calcule o regimento, né, do motor trifásico de 250 2CV, né? 2CV. O que é esse CV? Né? A potência em CV. Como que eu sei para saber a potência? Nesse caso aqui, a gente está trabalhando com duas potências, com unidades diferentes, tá?
isso é complicado? Não, porque, na verdade, para você fazer a continha aqui, ó, né? A potência útil dividido pela potência fornecida da rede, que é em watts, você tem que transformar ele em duas unidades iguais. Você não pode pegar e simplesmente chegar aqui, ó, só colocar aqui, né? Não, vou repetir isso aqui, ó. Repetir isso aqui, né? Isso que eu deixei assim só para a gente fazer junto aqui, que vai ter. Tem caso, nesse caso aqui, ó, tem a potência dele em quilowatts, tá? Tá vendo aqui, ó? Mas tem ICV também, tá vendo? 3 CV ali, ó. Então ele fez uma conta aqui e colocou, e tá em quilowatts, que é 2.200 watts, tá? Né? E tá em CV, 3 CV. Se você multiplicar 3 vezes 736, 3 vezes 736, dá 2.208, tá vendo? Dá 2.208. E a placa dá em CV e quilowatts, mas tem placa, por exemplo, que está em quilowatts só. Aí você tem que fazer alguma conta, ou está em CV, por exemplo, né? Aí você tem que saber lá para você regular a velocidade dele, por exemplo, no inversor de frequência. Você precisa colocar informações de potência no inversor, essas coisas, sabe? Então você tem que saber como que faz as transformações lá, né? Então, um CV é 736, 3 CV é 2.200 watts, que equivale a 2,2 quilowatts, tá? Então, você está vendo aqui. Então, por que eu estou fazendo essas continhas aqui, tá, pessoal? Pedir para vocês fazerem, para vocês tentar fazer. Aí vocês vão entendendo já, né, o funcionamento das placas do motor, está escrito em CV, né? Você coloca ali CV, o que é CV? O que é quilowatt? Coloquei invertido aqui. Aqui, o que é? Aqui é 2.500. Por que eu estava errado, né? Porque a potência, na verdade, se eu estou na ponta do eixo do motor, né? eu tenho uma potência menor do que a potência da rede. Normalmente é assim, tá? Né? Eu não posso gerar uma energia no motor maior do que a rede forneceu, né? Não tem como. Então, nesse caso aqui, ó, a potência útil, né? No caso aqui, a potência mecânica. Eu vou pôr aqui, né, do lado, potência útil. Potência mecânica é a potência útil, né? Essa aqui, ó, que é a potência mecânica, né? A potência útil. Aí eu vou dividir ela por 2.500. Na hora que eu fazer a conta aqui, eu já vi que estava errado. Então, 1.432 dividido por 1.500 dá quanto? 1.432 dividido por 1.500, por 2.500, né? 2.500 dá 0,56, tá? Aí, no caso, 0,56 vezes 100, né? Que dá 56% de rendimento, né? 6%, tá? Ele está perguntando qual que é o rendimento percentual. Então, a resposta seria 56, tá? Eu só coloquei um valor aqui aleatório, tá, pessoal? Né? E um valor muito baixo, né, de rendimento do motor. Né? Normalmente, os rendimentos dos motores são em torno de 86%, 92%, os motores de alto rendimento, essas coisas, os motores são diferentes. Então, tá, isso aqui, né? Agora eu queria saber umas coisas importantes também que tem na placa do motor, que seria aquelas informaçõezinhas lá, né? O que é isso, tá? Eu pedi para vocês pesquisarem justamente para vocês irem atrás. Depois eu ia falar, né? Porque o que é ISOL? Então vocês vão, às vezes, pesquisando, vocês encontram informações diferentes do que eu falo aqui. Então, que fornece para vocês agora, talvez, um conhecimento melhor, tá? O motor tem uma sua placa de identificação e seguintes informações. IN 2,7, né? O que é IN, né? É a corrente nominal. O que é ISO, né? ISO-F. Então, a gente vai ver ali, aqui embaixo. Opa, vou voltar aqui, não gostei disso aqui. Então, a gente vai ter aqui, ó, né, várias informações, né? IP, o IP, né? Vou colocar uma outra letra aqui. O IP, categoria, né? O que é isso aqui, então? Vamos mostrar para vocês lá embaixo. O que seria isso, tá? Então, olha só.
O que é o IN? O IN é a corrente nominal do motor. É a velocidade, em condições de velocidades normais, com carga, a minha corrente vai ser 2,7 no caso do motor, né? Se tiver na plaquinha do motor, nesse caso aqui da placa do motor, a minha corrente nominal, ela muda. Então, no caso, aqui já tem 7,9 ampere em triângulo, e aqui eu tenho 4,6 e aqui esse valor aqui é considerando o fator de serviço, né? Valores que até quando que ela vai, máxima, né? Que ela pode, que a corrente pode ir. No caso, a gente está trabalhando com a nominal, que seria 7,9. Então, 7,9 é a nominal, ó, né? Em triângulo, e 4,6 em estrela, né? Caso que a gente tinha ligado 380 aqui, ó, tá vendo? 220. Por isso que aparece na placa 220, 380, nessa placa aqui que dos motores tem seis terminais, tá? Dessa forma aqui. E então, continuando, né? A minha corrente nominal do motor é 2,7. Aí o que é? É a determinação, a classe de isolamento agora. Né? O que é a classe de isolamento F, tá? A classe de isolamento F, né, no caso F aqui, ó, tá aqui, ó, classe 155 graus. É a determinação da temperatura máxima de trabalho que o motor pode suportar continuamente sem ter prejuízo em sua vida útil, tá? Quer dizer, os materiais que ele foi construído suportam 155 graus, tá? A classe de cada motor é definida em função de suas características construtivas. As classes de isolamento padronizadas é essa aqui, tá? É F e H. A maioria é F e H, tá? Esses outros aqui são o B também, mas os valores aqui a gente não tem encontrado os motores com essa classe de isolamento suporta internamente, tá? Então ela tem a ver com a classe de isolamento. Então se você vê uma classe de isolamento diferente de F, é porque a temperatura que ele suporta internamente, lá os enrolamentos ali, né, os materiais que são constituídos do motor na parte interna, suportam a temperatura de 155 graus, continuamente sem prejuízo, tá? Claro que não vai ter esse valor aí de 155 graus dentro do motor, tá? Isso aí não é... Mas caso aconteça dele elevar um pouco, ele vai suportar. Mas se tiver uma temperatura maior, pessoal, do que pode acontecer, com certeza, né? Qualquer problema do motor, assim, se ele tiver, por exemplo, uma ligação errada, tá? Aí depois a gente vai ver mais para frente, se você tiver com uma ligação errada, o motor vai ficar com em torno de 10 vezes a corrente nominal maior e acaba derretendo isolamentos. A temperatura supera os valores máximos, né, que ele suporta e o motor vai queimar. Uma sobrecarga, né, no caso, prender o eixo do motor, ele vai aumentar, né, a temperatura e vai... Por isso que daí que tem as proteções, tá? Depois a gente vai estudar isso aí. Agora, outro item importante da placa é esse aqui, ó, IP45, que eu falei para vocês. O que é esse IP45? Então, olha só. O grau de proteção é a indicação das características físicas do equipamento elétrico referente à permissão de entrada de corpos estranhos. O que são esses corpos estranhos aqui, tá? O primeiro organismo, lá, o I, ele indica o IP1, desculpe, o primeiro 4 aqui, ó, né, o 4, ele indica o quê? Né? O 4 ele vai indicar para mim, o primeiro, o grau de proteção contra a penetração de corpos sólidos, né? No caso, poeira, né? Poeira, né? Se tiver em ambientes que tem muita poeira. Então, nesse caso, 4 aqui, ó, proteção contra acúmulo de poeiras prejudicial ao equipamento, tá? Ele pode ter proteção total contra a poeira, se for o IP55 lá, né? O IP5, né? Que no caso fosse 5 aqui, ó, aí seria a proteção total. Esse nosso caso aqui, desse motor, vamos ver a placa dele aqui, só para ver aqui a placa. O IP dele aqui é 21, ó, tá vendo? IP 21. Então esse aqui, deixa eu ver aqui o que ele suportaria no caso. Ó, o 2 é corpos estranhos de dimensões de 12 milímetros, né? Nesse caso aqui, da nossa placa. E pingos de água na vertical, tá vendo? Olha a diferença, tá vendo aqui, ó? Então, esse aqui, no caso, seria um outro tipo de IP, ó, 21, tá? Não seria recomendado, né, para... Se nós tivéssemos uma situação, né, que nós tivéssemos aqui, por exemplo, ó,
proteção total contra a poeira, né? E ele não teria também jatos de água em todas as direções. Se tiver, por exemplo, num lugar onde tem jatos de água, a jatos de água teria que ser o quê? O IP 55, né? Para ele ter proteção contra a poeira aqui, ó. Mas tem outros graus de proteção. Esse grau de proteção aqui também não é só para motores, tá, pessoal? Ele é usado também para outros tipos de equipamentos elétricos, né? Aí as características, né, dessas informações aqui para motores, tá? Mas o IP também existe lá para quadro de distribuição, né? Outros tipos de equipamentos, aí existe também o IP, né? Tem que analisar também né, qual o tipo de que ele pode ser utilizado. Então, isso que é importante na hora de fazer o quê? Escolher o motor, projetar o motor, tudo isso é importante. Agora, aqui, outra informação que tem lá na placa é o S4. O que seria o S4 lá, né? No nosso caso aqui, é o vamos ver aqui. S1, tá vendo aqui o regime de serviço S1? Então, o regime de serviço S4, ele é cada tipo de máquina exige uma condição de carga diferente do motor, tá? Um ventilador, uma bomba, centrífuga, por exemplo, solicita carga contínua, enquanto que uma prensa, compulsão, um guindaste ou uma parte rolante solicita carga alternada intermitente, tá? Então, ele fica batendo, fica rodando o motor, para e dá aqueles choques, né? Então, cada um deles tem um tipo de aplicação. Então, o regime de serviço define a regularidade da carga a que o motor é submetido. A escolha do tipo do motor deve ser feita pelo fabricante da máquina selecionada, que comprará o motor mais adequado a seu caso, né? Quando os regimes padrão não se enquadram exatamente com o perfil da máquina, devemos escolher um motor para condições no mínimo mais exigentes do que necessário. Então, o regime S4 que eu falei aqui para vocês, ó, é regime intermitente periódico com partidas, tá? Partidas periódicas. Existe aqui o regime contínuo, no caso aqui, ó. Qual que é o regime contínuo, né? Situações onde não tenha paradas constantes, né? Aí, no caso, nossa placa, do nosso motor aqui, ó, o regime é S1, tá? Então, seria o regime contínuo, certo? Então, ele seria aqui regime contínuo. Joia? Aqui a gente tem o que, então? Categoria, né? A categoria tem a ver com o conjugado, tá? O que é conjugado, pessoal? Conjugado aqui, ó. Antes de mais nada, conjugado é torque do motor, tá? O torque dele. Então, um motor elétrico não apresenta o mesmo conjugado, o torque, para diferentes rotações. À medida que vai acelerando, o valor do conjugado se altera, adquirindo valores que vão depender das características da construção do motor, normalmente do formato do rotor. A variação do conjugado não é linear e não há relação de proporcionalidade com a rotação, tá? Existem 3 categorias de conjugados, definidas na norma NBR 7094. Então, isso aqui é de norma, tá? Que determina a relação do conjugado com a velocidade e a corrente de partida dos motores trifásicos, sendo cada uma das adequadas tipo de carga, tá? Então, a categoria N, de partida normal, né? Corrente de partida normal também, baixo escorregamento. O que é aquele escorregamento que a gente leu lá? Lembra do escorregamento? Então, ele tem um baixo escorregamento. A maior parte dos motores encontrados no mercado pertence a essa categoria. Então, a maior parte da categoria N. Eles são indicados para acionamento de carga normais, como bombas, máquinas operatriz, que não exigem muito torque na partida, tá? Agora, a categoria H, que a gente tinha falado, existem outras categorias, tá vendo aqui, ó? Partida triângulo, tem que dar uma olhada nesse material depois. Categoria H, conjugado de partida alto, corrente de partida alto. Então, no caso, se tiver uma partida muito alta na corrente, uma corrente muito alta na partida, baixo escorregamento, empregado em máquinas que exigem maior conjugado, né, como peneira, transportadores, não tem muito, imagina uma carga muito, muito pesada, né, para você começar, né, aí você usa essa categoria aqui, né, que é a categoria H, tá? Joia? Essa aqui que eu tinha perguntado, o que é a categoria H? Para vocês pesquisarem, se vocês encontrarem, pessoal, uma placa de motor, você vê como tem, numa placa do motor, é praticamente um livro, né? É um livro.
Mas toda a informação é importante. Para quem? Para quem vai instalar, para quem vai projetar, para quem vai fazer manutenção, para quem vai fazer comprar equipamento, material, né, fazer reposição de peça. Tudo isso é importante, né? Para vocês não fazer alguma coisa errada lá na hora de fazer o funcionamento do equipamento, por exemplo, né? Então, categoria de conjugado, tá? Então aqui tem um gráfico, pessoal, cada categoria, ó, a categoria D, por exemplo, né, ele começa com um torque elevado, né, depois ele tem as variações ao longo da velocidade do motor. Quando o motor chega a 100%, né, daí ele começa com um torque mais baixo, H aqui, ó, né, com a categoria D. No caso aqui, categoria H, seria essa aqui, né? É um gráfico de categoria. Então, pessoal, na verdade eu só queria, né, corrigir aqui o exercício, tá? Com vocês.